Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, buscando estar em contato com a espiritualidade maior, levando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos também pensando e nos ligando a Frei Fabiano de Cristo, que nos acolhe em sua casa, que nós possamos nos imaginar no salão, recebendo as bênçãos, o paz, a assistência necessária desses bons espíritos amorosos, trabalhadores da seara do bem, que nos atendem, que nos fortalecem, que nos iluminam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. A gente vai ler aqui, dentro das instruções dos Espíritos. É bem longo, então a gente vai ler só alguns trechos aqui, algumas reflexões da lição de Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então a gente, semana passada, já falamos aí um pouco da questão da importância, no caso dos filhos, de honrar aos pais. Honrar aos pais é muito mais do que amar, como a gente aprende a amar ao próximo, amar até mesmo os inimigos. Os filhos, em relação aos pais, e tendo em vista que não existe forma de se chegar nesse mundo, senão através de um pai e de uma mãe. Então, de onde é forçoso a gente entender que todos nós, mesmo que ainda não tenhamos filhos, com certeza somos filhos de alguém, todo ser humano tem um pai e tem uma mãe. Então, com os nossos pais, o dever de amor, de caridade, de amar ao próximo, ele vem mais ainda com o sentimento ali de gratidão, dos pequenos cuidados, a gratidão pela vida mesmo, porque a gente fez algumas reflexões no sentido que, por piores que às vezes possam existir alguns pais aí, que nem cumprem muito bem com seus deveres, simplesmente o fato de permitirem que nós pudéssemos ter reencarnado, estar presentes no mundo para estar evoluindo, só por isso a gente já deve ter para com esses pais aí o sentimento de gratidão ao extremo, porque a gente sabe o quanto é importante para nós, enquanto espíritos, estarmos ali encarnados, termos uma nova oportunidade de estar encarnados. Então, a honrar o pai e a mãe é um amor elevado ao máximo ali de cuidados, de gratidão, de pequenas, amabilidades ali que sejam possíveis para a gente. E todos somos filhos. Aí assim, mas nem sempre todos conseguem ser assim, nem todos. Muitas vezes, e é muito comum, e é uma das modalidades de prova que existe no nosso mundo, é a ingratidão. Ingratidão também é uma daquelas provas que vem ferir o coração. Então, pense ali num pai, numa mãe que recebe de um filho, a ingratidão. Então, Santo Agostinho fez ali algumas reflexões. E Santo Agostinho, ele tem uma história bem interessante ali em relação com a mãe dele. Então, um espírito que tem ali um cabedal de conhecimento, de vivência, e de superação e tudo mais ali, que confere a ele legitimidade para estar nos ensinando a respeito disso,
né? A mãe de Santo Agostinho, acho que era, salvo engano, Santa Mônica, acho que é isso, né? Bom, vamos lá. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do orgulho e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. Então, ser ingrato com qualquer pessoa é muito ruim, né? Com os filhos com os pais diria que revoltante, né? E aí, aqui ele continua, olha, quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A algum deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreende que para se dirigirem a Deus só existe uma senha, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias, e não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que por um esforço inaudito voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmo, mas sobretudo a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhe deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será então a conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe se sua vontade não tiver bastante forte. Assim, segundo a boa ou a má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. E é assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que, com efeito, nenhum fato exterior pode justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhes as causas é necessário voltar os olhos ao passado. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à sua guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedirei para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas,
Muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós desde esta vida o começo da vossa expiação. E aqui continua falando, várias outras coisas, olha. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito que sejam aceitas por amor a Deus. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se e formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam por vezes perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Essa é uma leitura maravilhosa e muito, muito, muito elucidativa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Então ela vem explicar que nós, como espíritos ali milenares, que somos espíritos eternos, e sendo hoje a melhor resultante de tudo que nós já fomos para trás, desde que saímos ali das mãos do Criador, essa nossa versão de hoje é o que tem de melhor, E uma versão muito melhor ainda, um modelo quase que de perfeição, se desenhará conforme a nossa razão, conforme a nossa inteligência, a nossa boa vontade, o nosso conhecimento. E o roteiro é Jesus, Então Jesus é o modelo que a gente tem que se esforçar por seguir para que a nossa versão vá se melhorando a cada nova encarnação. Então o que a gente sabe é que no passado a gente já cometeu muitos crimes, que já fizemos coisas horríveis, Que fizemos coisas que não estão, que violamos muito as leis de Deus. E como na lei de Deus, como a lei de Deus ela é perfeita, não tem como a gente chegar a atingir ali uma conformidade com essa lei enquanto a gente não tiver quite com ela. Então, como é que a gente vai estar quite? A gente vai ter que estar voltando, em quantas reencarnações ali forem necessárias, para ir se ajustando com esses, com quem a gente, no passado, a gente já ofendeu, ou por quem a gente já foi ofendido, para que a gente consiga se quitar, para que não nenhum Jota, nenhum tio passe, Tudo seja reparado. Então, o que vai acontecer? Foi explicado, O espírito passa muito tempo ali refletindo, recebendo ajuda de outros espíritos em melhor condição, que ele. E depois de muito tempo, quando ele percebe que não tem outro jeito, que a senha, para ser feliz, a senha para parar de sofrer é estar quite com as leis de Deus, e para isso não tem como, é somente se dispondo a amar, se dispondo a fazer a caridade, Se dispondo a reparar os erros que cometemos no passado. E aí, depois de muito meditar ali, com a ajuda dos bons espíritos, a gente vai acabar reencarnando, geralmente ali no meio daquelas pessoas com quem a gente precisa desse reajuste. Então, como que vai ser a conduta desse espírito ali? Depende de como é a resolução dele em espírito, Se estivermos realmente
né, com base em todo esse conhecimento que a gente tem, se a gente de fato quiser abraçar, e com mesmo que passe, né, mesmo que a gente tenha que estar passando ali pela porta estreita, que é complicado, mas se a gente tiver de fato disposto a isso, a passar o que tiver que passar em nome daquilo que a gente sabe que é certo, em nome que vença ali as boas resoluções, e a gente sabendo que a gente está sempre bem assistido, por mais difícil que seja, a gente vai estar fazendo a nossa parte, e cada um faz a sua parte, né? Cada um faz a sua parte. Então, assim, dentro desse núcleo familiar, né, as mães vão receber muitas vezes filhos que a repudiam. E qual deverá ser a conduta dessa mãe? Abraçar esses filhos com todo o amor maternal, com toda a solicitude materna que puder, e mais que isso, aproximar essa alma de Deus. É isso que compete, né? E os filhos, por sua vez, já pediram ali a oportunidade de estar reencarnando, então por mais difícil que seja estar ali no meio daquelas pessoas que provavelmente, aqueles pais que provavelmente ali já muitos prejudicaram, ele tem que ter aquela boa vontade de aprender a amar, aprender a suportar, a tolerar, a cuidar e ir desenvolvendo devagarzinho, com a boa vontade, o amor por esses pais, para que tudo isso se dirima, né? E isso tem tudo para acontecer. Agora, às vezes os ódios são tão terríveis que uma encarnação assim não é suficiente, né? Mas cada um vai responder por si e pelo tamanho do esforço que fez ali para poder vencer as suas dificuldades. Então, para completar, pais vão responder pelos bons ou maus pais que forem, e filhos também responderão pelos bons ou maus filhos que forem. E a gente sabe que aqueles filhos que foram ingratos provavelmente receberão a ingratidão, porque eles também serão pais um dia, né? E agora sim, para completar, a gente vai ler do livro Rumo Certo, uma lição aqui de Emmanuel, né? Afeições. Devotar-nos-emos aos familiares e amigos queridos. No entanto, há que observar sempre o ponto exato em que seremos levados pelas circunstâncias da vida a facear problemas e lutas intransferíveis. Coragem na hora das provas, né? Quem não precisará de escora afetiva quando o próprio Cristo, na travessia dos empeços terrestres, não dispensou o auxílio dos companheiros de apostolado? Não será lícito esquecer a nossa própria necessidade de afeto, todavia, vejamos ainda em Jesus a lição do testemunho pessoal nas horas difíceis. Por mais admirador estivesse, nenhum deles lhe tomou o lugar nas crises supremas. Assim também nós. Os entes amados incentivar-nos-ão no desempenho dos deveres que nos competem, mas não conseguirão cumpri-los por nós. O professor prepara o aluno, entretanto não lhe viverá de futuros percalços da profissão. Os próprios pais, por mais que se ofereçam em holocausto pela felicidade dos filhos, não logram arredá-los das experiências a que se destinam, atendendo a causas variadas nas atividades de agora e daquelas outras que remanescem de passadas reencarnações. Amemos nossos familiares e amigos, no entanto, sem exigir que venham um dia a fazer o trabalho que nos cabe realizar. Todos eles serão provavelmente criaturas admiráveis no entendimento e na virtude, mas não conhecem as lutas mais íntimas, tanto quanto de nossa parte não conhecemos as deles. Auxiliemo-nos mutuamente, aceitando-lhes o concurso, sabendo, porém, poupá-los aos sofrimentos inúteis de viver nos obstáculos que nos digam respeito. Isso porque as afeições nos ajudam na parte visível de nossas dificuldades. Entretanto, urge reconhecer que não são capazes de solucionar por nós os problemas profundos que carregamos na intimidade indevassável do coração, onde estamos absolutamente insulados, entregues à nossa própria consciência e ao juízo de Deus. Então a gente entende aqui por essa lição
que por mais que a gente tenha afeição, seja por quem quer que seja, né, pelos entes queridos, por um pai, uma mãe, um filho, na hora do testemunho deles, são eles e Deus, assim como nós, na hora do nosso testemunho, somos nós e Deus. Não dá para a gente passar por ninguém a prova de cada um. Então, que cada um de nós, no papel que estamos, possamos fazer o nosso melhor, como foi dito antes. Estamos na condição de filhos, que possamos ser os melhores filhos que Deus espera que sejamos. Se estamos na condição de pais, que possamos ser os melhores pais que Deus espera que nós sejamos também. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Vamos ficar agora com a segunda parte. Boa noite a todos. Nós agora vamos passar ao estudo, às reflexões, melhor dizendo, sobre questões do Livro dos Espíritos. Vamos ver na parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, o item 1, cujo título é Penetração do Nosso Pensamento pelos Espíritos. O capítulo é o início hoje do capítulo 9. O título desse capítulo é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Resposta: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Os espíritos vão a toda parte conforme seus interesses e também conforme o seu padrão vibratório. Eles não conseguem ver ambientes com padrão vibratório superior ao deles. Por exemplo, um espírito no umbral não pode ver ao seu lado um espírito protetor. Ele pode ir a qualquer lugar conforme o seu padrão vibratório e também pode ir a regiões onde o padrão vibratório é inferior ao dele. O espírito pode voltar aos lugares onde viveu quando encarnado, pode visitar pessoas que participaram da sua vida ou outros estranhos que lhe sejam do seu interesse. Mas ele só vê o que lhe interessa. Por exemplo, se ele está passando por uma rua movimentada, ele verá o que chamar a atenção dele. Assim como nós, pois muitas coisas estão acontecendo na rua ao mesmo tempo, mas só vemos o que chama a nossa atenção. Eles podem também entrar em diferentes ambientes de uma casa, mesmo de pessoas estranhas a ele, embora haja um certo controle sobre isso de um modo geral. Resumindo, em um mesmo lugar, tem espíritos em diferentes padrões vibratórios, e nem todos podem se ver. Só se veem aqueles que têm padrões vibratórios igual ou inferior ao seu, e ainda caso dirijam a atenção a eles. Questão 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Resposta: conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Por essa resposta, vemos que não existem segredos no verdadeiro sentido da palavra. É certo que há regras de respeito entre o plano espiritual e os encarnados, mas nada que fazemos ou fazemos sozinhos ou não tenhamos medo, pelo menos uma testemunha. A população de espíritos é 5 vezes maior que a de encarnados aqui no planeta Terra. Portanto, onde formos, há testemunhas. Quanto aos nossos pensamentos, eles podem ler. E quando pensamos em fazer alguma coisa, imaginamos como agiremos, o espírito que esteja interessado em nossos pensamentos pode chegar a ver as cenas que criamos em nossa mente. Questão 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois da morte? Resposta: certamente, pois quando vos julgais bem escondidos,
tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Já vimos que dificilmente estamos sozinhos e sempre há testemunhas de nossos pensamentos e atos escondidos. Nesse caso, posso ocultar algo a uma pessoa enquanto ela está encarnada, mas essa mesma pessoa desencarnada pode acontecer de vir a ler em nossos pensamentos o que ocultamos dela um dia, quando estivermos, por exemplo, recordando o fato. Questão 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Resposta: isso depende. Os espíritos livianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Já vimos que nunca estamos sozinhos e neste planeta de provas e expiações temos à nossa volta espíritos em diferentes graus evolutivos. Os espíritos brincalhões riem de certas coisas que fazemos ou mesmo criam situações embaraçosas, né, para nós, né? Um exemplo bem comum é o sumiço de chaves quando precisamos dela, né? Ela some. Pode ser por uma distração de nossa parte, não prestando atenção onde deixamos, né? Onde deixamos a chave. Muitas vezes é isso, né? Mas pode ser também que espíritos brincalhões tenham escondido. Como fazem isso? Eles podem envolver essas chaves em seus fluidos, misturados aos fluidos de um médium que possa estar por perto. Podem mesmo mudar as chaves de lugar, o que já é mais difícil. Deixamos a chave em algum lugar e não a vemos ali. Procuramos por toda parte, voltamos onde procuramos na primeira vez e agora a encontramos. Os bons espíritos sempre se dispõem a nos ajudar. Bom, por essas questões, vemos que os espíritos podem nos acompanhar não só nas nossas atitudes, mas também nos nossos pensamentos. Podem chegar a ver o que estamos fazendo, o que estamos pensando fazer, pois podemos produzir imagens ao pensar. Então, pelo pensamento, podemos atrair espíritos com o mesmo padrão vibratório que o nosso. Podemos atrair o espírito protetor e outros. Podemos atrair, não, o espírito protetor nos acompanha para nos auxiliar, né? E podemos atrair outros que querem nos ajudar e podemos ainda atrair, o que é mais fácil, né? Atrair espíritos brincalhões ou maldosos. Claro que a facilidade ou dificuldade está no fato, né, dos tipos de pensamentos, do tipo de padrão de pensamentos que temos. Vou ler uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado por Emmanuel. O título da mensagem é Pensamento. Antes do comentário de Emmanuel, ele coloca um texto do Novo Testamento, que esse texto é de Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses. Está no capítulo 4, no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então ele está falando para pensarmos somente nas coisas boas, né? Mas vamos ver o que Emmanuel escreve. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos.
não será tão somente com os primeiros intelectuais da com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O Conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, essa mensagem, ela chama a atenção, pelo menos para mim, porque nos aconselha a buscarmos tudo que é puro, justo, honesto, amável. Ou seja, tudo o que fazemos e pensamos há uma virtude ou um louvor? É uma pergunta. Tudo que foge esse conselho de Paulo, ou seja, tudo que foge à lei do amor, pode nos levar ao abandono ou prejuízo de nosso trabalho por nós mesmos. Podemos estar fugindo de nós mesmos, ou melhor, estamos abandonando o trabalho por nós mesmos, inconscientemente, descuidando de pensar sobre os nossos pensamentos. Como surgiu esse pensamento? A que lugar chegarei ao sustentar esse pensamento? Sem pensar sobre isso, sem tomar consciência sobre o que estamos pensando, podemos abandonar a nós mesmos. Trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, evoluir, é algo que se refere ao íntimo de nosso ser, se refere a se construir. Precisamos nos estudar, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, de nossos sentimentos, desejos, palavras e atitudes. Principalmente dos nossos pensamentos. Eles alimentam os sentimentos, os desejos, as atitudes e as palavras. Deus nos criou com todas as potencialidades. Quem tem que desenvolvê-las somos nós, e tudo começa pelo pensamento. Nos auxiliamos uns aos outros, apoiando e recebendo apoio já no ato do nosso pensamento, pois se existem os espíritos brincalhões, assim existem também os espíritos protetores. Daí o cuidado com os pensamentos, pois a escolha é nossa. E eles levam à ação. Os pensamentos, levam à ação. E agindo podemos construir ou destruir, carregar outros para o bem ou estacionar. E podemos ainda afastar de nós amigos queridos, encarnados ou não. Como diz certa música, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, o pensamento nos leva a todo e qualquer lugar, mas o pensamento é fruto da nossa mente. E se é nosso, podemos aperfeiçoá-lo, descartá-lo, controlá-lo, porque senão iremos a lugares nos quais nos arrependeremos depois. Podemos analisar o que estamos pensando, o que nos levou a ter este ou aquele pensamento, qual o valor desse pensamento, se ele está dentro das leis de Deus e por que esse pensamento me agrada ou me desagrada. São exemplos de questões possíveis que podemos fazer a nós mesmos.
O pensamento pode nos levar ao progresso ou a estacionar na nossa evolução. Precisamos tomar consciência da importância do nosso pensamento. Ele é gerador de progresso espiritual ou estacionamento evolutivo. Então temos que nos esforçarmos para elevar o nosso padrão vibratório, para nos unirmos a outros que também buscam o seu progresso espiritual. O mundo de hoje é resultado do pensar e agir de todos que nele vivem, encarnados e desencarnados. Qual a nossa participação no progresso espiritual deste planeta através dos nossos pensamentos? Todas essas reflexões nos levam a pensar, na reforma íntima. Vou ler uma questão cuja pergunta não se refere ao pensamento em si e nem à reforma íntima, mas a resposta se encaixa nesses dois fatores. Essa questão está no livro Lições de Sabedoria, organizado por Marlene Nobre. É um segundo volume. Esse livro foi elaborado com uma coletânea da Folha Espírita. E essa entrevista foi realizada para Chico Xavier. Foi feita uma pergunta a Chico Xavier em novembro de 1995. E quem faz a pergunta é Gugu. Como explica o fenômeno da cura pelos espíritos? Chico responde: eu creio que os espíritos incentivam na criatura o aproveitamento dos recursos de sua mente. Cada qual temos recursos mentais vigorosos para sustentar e conduzir seu caminho. Podemos entender aqui nesta resposta que todos nós temos condições de evoluir e tudo depende de nossa vontade, porque a nossa mente tem muitos recursos, diz ele, muita capacidade para se autorreformar, se autoconstruir, embora seja impossível conseguir de uma hora para outra. Será, assim, resultado de um trabalho constante consigo mesmo para desenvolver o amor nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. É um trabalho constante. Não podemos desanimar e muito menos desistir, pois a vida é eterna. Tudo que Deus criou, criou para viver eternamente como Ele. E somos imperfeitos para que possamos escolher como queremos ser dentro das leis de Deus, lei que nos traz a paz e o contentamento da alma quando a compreendemos e a praticamos. Confiemos em Deus, confiemos em nós e nos espíritos amorosos que tanto trabalham nos auxiliando em nossos pensamentos. Busquemos incessantemente a nossa renovação. Não é fácil para nenhum de nós. Finalizando as nossas reflexões de hoje, peçamos ajuda a Deus, oremos sempre ao invés de lamentarmos. Vibremos amorosamente pedindo a Deus e aos espíritos protetores de cada sofredor deste planeta em suas doenças do corpo e da alma. Pedimos também pelos médicos e aos demais profissionais da saúde, aos cuidadores de doentes, idosos e crianças em todos os recantos da terra. Vibremos também por tantos que passam fome nos dias de hoje, pedindo a Deus encaminhar almas caridosas que possam prover as necessidades desses irmãos que tanto sofrem com a falta de alimento em seus lares. Façamos então a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e
todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja.